Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar sobre cálculo de área de figuras planas, como triângulos, losangos e trapézio. Então, olha só, quando a gente está falando disso, nesse primeiro momento a gente vai falar só sobre os cálculos, as fórmulas, tá? Como você chegar. Tudo bem? Então, preste bem atenção, porque a aula é fácil e simples de ser entendida. Tudo bem? Então vamos aos slides. Então olha aí. Como calcular a área de um triângulo? Na maioria das situações, usamos as medidas de base, tá? Da base e da altura de um triângulo para calcular a sua área. Considere o triângulo representado abaixo. A sua área será calculada usando a seguinte fórmula. Então, olha aí. Nós temos aí o triângulo, certo? Então, nós temos aí, ó, na parte de baixo, a base. E no meio, aquela linhazinha, nós vamos falar da altura, que é representado pela letra H. Porém, nós sabemos aí que a fórmula é A igual, ou seja, o A aí é a área, igual base vezes altura dividido para 2. Tudo bem? Sabemos aí, ó, que a área, tá? Que o A é a área do triângulo, tá? O B é a base e o H é a altura. Também temos a área do triângulo retângulo. E o triângulo retângulo possui um ângulo reto de 90 graus e dois ângulos agudos menores que 90 graus. Desta maneira, das três alturas de um triângulo retângulo, duas coincidem com os lados desse triângulo. Além disso, se conhecermos dois lados de um triângulo retângulo, usando o teorema de Pitágoras, facilmente encontraremos o terceiro lado. Ou seja, olha aí como é fácil. Nós temos as duas maneiras aí representadas, olha. Observe que no primeiro momento você vê ele como se ele estivesse deitado. Mas o mesmo você olha para ele do outro lado, ele já em pé. Então observe aí nos dois lados. O primeiro triângulo, retângulo, nós temos aqui que o A é igual à área vezes a altura dividido para 2. Já no caso do B aí, do próximo, é a área que é igual a B vezes C, tá? Dividido para 2. Mas aí não tem nenhuma dificuldade. Por quê? Nós vamos trabalhar no mesmo sentido. Tudo bem? Também temos aqui a área do triângulo equilátero. Então, olha aí. Quando a gente fala da área do triângulo equilátero, nós vejamos lá embaixo. Nós temos aí o triângulo e a sua fórmula. Porém, o triângulo ele tem o L como base e o H sempre vai representar a altura dele. Ou seja, a área é igual a L vezes H dividido para 2. Ou seja, esse L também é a base. Porém, ele aí vai ser representado ali, ó. A área é igual a raiz de 3 sobre 4 L ao quadrado. Tudo bem? Mas ele tem o seu sistema de ser resolvido. Porque ele fala, o triângulo equilátero, também chamado de equiângulo, é um tipo de triângulo que possui todos os lados e um ângulo interno congruente, da mesma medida. Tá? Nesse tipo de triângulo, quando conhecemos apenas a medida do lado, podemos usar o teorema de Pitágoras para encontrar a medida da altura. A altura, nesse caso, ou seja, nós podemos aí dividir, tudo bem? Porque ele vai dizer, ó, o dividir em outros dois triângulos congruentes, nós considerando um desses triângulos e que seus lados são L, tá? Porque nós vamos representar ali, que é a base embaixo, o H, a altura,
O L vai ser ali, onde nós temos ali embaixo, tá? Ó, a representação daquele triângulo, que são os seus lados. O H, a altura, e o L dividido para 2, tá? O lado relativo à altura fica dividido ao meio. E assim ficamos. L ao quadrado é igual a H ao quadrado, mais L sobre 2 elevado ao quadrado. Ou seja, nós temos aí o teorema de Pitágoras. Então, nós sabemos aí que o H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado dividido para 4. Nesse caso aí, o H é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Eliminamos a raiz com o 4, vai ficar o 2, certo? Porque a raiz de 4 é 2, mas aí em cima vai ficar H igual a raiz de 3L sobre 2. Então, por isso que nós vamos ter aquela fórmulazinha ali. Tudo bem? Também nós temos a área do triângulo isósceles. Então, observa aí que na área do triângulo isósceles é a coisa mais simples, porque ele tem suas medidas. Para calcular o triângulo isósceles, representado na figura abaixo, olha aí, nós temos as duas geratrizes laterais e a de baixo, que é a base. Então, nós temos 10 de cada lado e na base 12. Então, nesse caso, para calcular a área do triângulo, usando a fórmula básica, precisamos conhecer a medida da altura. Considerando a base como lado de diferentes medidas, iremos calcular a altura relativa a esse lado. Lembrando que a altura, nesse caso, divide o lado em duas partes iguais. Usaremos o teorema de Pitágoras para calcular a sua medida. Então, observe aí. Lembra que no primeiro momento o triângulo estava 10 de um lado na primeira geratriz, 10 do outro, e embaixo ele estava 12. Só que nós vamos dividir o triângulo em duas partes, procurando ali o meio, ou seja, a altura. Então, nós vamos ficar, teorema de Pitágoras, o meio, o H, uma das geratrizes do lado direito, 10, e a base, como é metade, nós vamos usar o 6. Tudo bem? Então, temos lá 10 ao quadrado é igual a H ao quadrado, porque é a altura que a gente quer, mais 6 ao quadrado, que é a base. H ao quadrado é igual, vamos colocar em ordem. H ao quadrado é igual a 100 menos 36. H ao quadrado é igual a 64, tá? É o que nós estamos vendo aí, ó, igual a 64. E a raiz de 64 é 8. Tudo bem? Então, aí fica fácil da gente ver. Aí a gente vai e troca para a fórmula da base. A área da base, né, que no caso aí, a área é igual a B vezes H dividido para 2. Quem era o triângulo todo? No caso lá, a base toda, 12. O que a gente achou? A altura. Representa o H. Então, 12 vezes 8 dividido para 2. A área que a gente está querendo aí é igual a 48 centímetros quadrados. Tudo bem? Vamos a um exemplo 1. A professora Nívia, ao procurar seu gatinho, o avistou em cima de uma árvore. Ela então pediu ajuda à sua amiga, a professora Silvia, e colocaram uma escada junto à árvore para ajudar o gato a descer. Então, olha aí. Antes da gente ir para a resolução, nós temos aí a árvore, a escada, só que a gente tem que ver o triângulo que nós estamos fazendo, tá? Então, aí nós temos um triângulo, e é aí que nós vamos trabalhar. Sabendo que o gato estava a 8 metros do chão e a base da escada estava posicionada a 6 metros da árvore, qual o comprimento da escada utilizada para salvar o gatinho? Então, observa aí, ó.
sabendo que o gato estava a 8 metros de altura, né, do chão, e a base da escada estava posicionada a 6 metros da árvore. Então, olha aí. Se a gente olhar bem, temos que observar tudo. Essa linha imaginária, essa linha preta que vocês estão vendo aí. E aí nós temos alternativas. 8, 10, 12, 14. Então, observe aí. Observe que a altura em que o gato está é a distância em que a base da escada foi posicionada. Forma um ângulo reto, ou seja, nós já sabemos aí que é um ângulo de 90 graus, certo? Ou seja, um ângulo de 90 graus. Como a escada está posicionada do lado oposto do ângulo reto, então o seu comprimento corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo. Aplicando os valores dados do teorema de Pitágoras, descobrimos o valor da hipotenusa. Então, olha aí. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então, vamos descobrir o valor de A. A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, porque está na questão. A ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, é 8 vezes 8, 64, mais 6 ao quadrado, 6 vezes 6, que é igual a 36. Somando, 64 mais 36 é igual a 100. Então, A ao quadrado é igual a 100, nesse caso. Esse quadradozinho a gente põe no segundo membro. Então, aí ele vai sumir. Então, A é igual a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, nesse caso, portanto, a escada tem 10 metros, tá, de comprimento. Fica fácil da gente ver o tamanho da escada. Segundo exemplo. Calcule o valor de x para o triângulo abaixo. Então, olha aí, nós temos dois triângulos. Nesse caso, é só observar. Tudo bem? Observando a figura da questão, podemos verificar que os triângulos são semelhantes pelo critério, tá? Ângulo a ângulo. O lado AC do triângulo menor e o lado corresponde ao lado FE do triângulo maior, com medida x. Então, vamos encontrar a medida do lado AC utilizando o teorema de Pitágoras. Então, olha aí. Lembra que nós temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Então, vamos lá. O A ao quadrado vai ser 15 ao quadrado, que é igual a 9 ao quadrado, mais o AC ao quadrado. Ou seja, 15 ao quadrado, 225, que é igual a 9 ao quadrado, 81, mais o AC ao quadrado. Trocando de posição, nós vamos ficar. AC ao quadrado é igual a 225 menos 81 é igual a 144. Então, o meu AC, agora, vamos colocar a raiz para o outro lado. Então, o AC é igual a raiz quadrada de 144, é igual a 12. Então, meu AC é igual a 12. Portanto, a medida do AC é igual a 12 centímetros. Agora, podemos encontrar a medida do lado X, que os lados são proporcionais, tá? Fazendo a seguinte proporção. Então, olha aí. Uma raiz de 3, regra de 3 simples. 9 sobre 18, que é igual a 12 sobre x. Multiplicando o meio pelos extremos, nós vamos ter. Resolvendo o tema, nós temos 9x, que é igual a 12 vezes 18. 9x é igual a 216. X é igual a 216 dividido para 9. X é igual a 24. Portanto, logo a medida do x é igual a 24. Então, pessoal, quando a gente vê essas simplicidades, tá? A gente só tem que observar as fórmulas. Tudo bem? Pessoal,
Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.